Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso divino amigo, esteja com todos. Desejo sinceramente que todos estejam gozando de plena saúde, na segurança de seus lares, do convívio salutar com a família, em harmonia com as coisas de Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre, o Evangelho nos traz ricas lições. A lição de hoje é uma lição muito especial. Uma lição que merece um cuidado, um carinho muito grande com a sua reflexão, uma vez que ela mexe com conceitos que alguns equivocadamente interpretam de uma forma totalmente diferente do que ela propõe. Então, vamos olhar para essa mensagem, dessa vez, a partir de agora, da forma correta. Entender o verdadeiro sentido da expressão que esse Evangelho nos traz. Mas antes de entrarmos no tema, vamos fazer a leitura da mensagem inicial, que tem muito a ver com a proposta dessa mensagem, uma vez que a gente vai falar um pouco de algo que está muito em evidência, infelizmente. O tema da mensagem que eu trouxe para vocês agora é o mundo e o mal, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, disse Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. E assim ela continua. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupados ou preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos até trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Profundo, não é? Rica essa mensagem, porque, gente, nós somos exatamente assim. Nós temos o hábito de guardar as maledicências em nós e fazer essa maledicência agir de uma forma virulenta na relação com as pessoas. E a gente precisa aprender a controlar mais essa forma de enxergar o mal. Temos que trabalhar profundamente o nosso coração, a nossa mente. E essa mensagem tem muito a ver com o tema que nós vamos estudar hoje. O tema de hoje é: deixai os mortos enterrar seus mortos.
Alguns não entendem qual é a proposta verdadeira de Jesus. Mas Jesus foi muito rico quando fez essa sentença. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, com o tema central, estranha moral. E esse tema, que está nos versículos 7 e 8 desse capítulo, deixai os mortos enterrar seus mortos, é de uma profunda reflexão, é de um ensinamento moral dos maiores que Jesus nos deixou. E vale a pena a gente refletir. Vamos então começar a leitura da mensagem para que nós possamos compreender qual é o sentido realmente dessa mensagem de Jesus para nós, né? E assim começa. Versículo 7, né? Ele disse a um outro: segui-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai? Jesus lhe respondeu: deixai os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Meus irmãos, deixai os mortos enterrar seus mortos. Nada mais é de que uma alusão à transitoriedade que a matéria tem. Como assim, Fernando? Vamos mudar a linguagem para você que talvez não seja espírita e não compreenda qual é a proposta dessa mensagem. E eu estou falando de transitoriedade da matéria. Ou seja, eu estou falando sim que o que morre não é o espírito, é o corpo. O nosso corpo que é transitório, que ele serve provisoriamente de vestimenta do nosso espírito. Porque o nosso espírito é eterno. Ora, nós sabemos que existe o Espírito, nós sabemos que Jesus ressuscitou e se apresentou como Espírito, então é indubitável, nós não temos como duvidar, que existe a reencarnação. Que se existe a ressurreição, que nada mais é de que o ressurgir, e que nós acreditamos que Jesus ressurgiu no terceiro dia após a sua morte, ele se materializou como Espírito diante dos seus apóstolos, né? E mostrou que o Espírito permanece. Por que achar que nós espíritos não sobrevivemos à carne? É claro que temos que compreender que na condição de Espírito e dada a forma como nós conduzimos as nossas vidas, como espírito, ou eu vou estar pelo caminho do bem ou do mal. Do mal porque eu tive uma vida infeliz, eu tive uma vida praticando coisas erradas, fazendo o mal prevalecer ao bem. Sendo feliz, eu fui uma pessoa boa, eu cumpri com os meus propósitos de espírito reencarnado, eu continuei a minha história de forma salutar. E isso é essencial compreender. Então, como espírito, eu estarei gozando ou não da plena felicidade. E é evidente que, nesse momento, o morto, né, enterrou seu morto, mas o morto nada mais é do que o corpo. Então eu, como matéria, sou falível, né? Eu posso morrer, claro, eu matéria. Mas você, espírito, permanece. Nós permaneceremos, meus irmãos. Não tenham dúvida do que eu estou falando. Isso é uma certeza plena. Não é porque Kardec comentou. São os espíritos que nos dizem isso. São os espíritos que deixam claro para nós de que nós vencemos ao túmulo. É claro que nós temos que nos libertar mais dessa impregnação que temos sobre a matéria. Essa dependência de tudo que é matéria. Os desejos da carne, que é difícil de vencer, mas a gente tem que labutar, trabalhar para vencer eles, né? As nossas viciações, nossa impregnação sobre a vontade carnal, os anseios de conquistas materiais exagerados. É claro que a gente tem que ter algumas coisas que estão relacionadas à matéria, seria uma grande hipocrisia dizer que não, mas a gente tem que ver até que limite
a gente tem que depender só de tudo que é material, nunca estar satisfeito com o que tem, querer sempre mais, entendeu? Fazer muita ostentação, né? Mostrar as coisas para os outros para que suscite sentimentos contraditórios como inveja. Isso tudo é muito ruim. E isso nos deixa, como espírito, presos à matéria, doentes na matéria. Espírito doente na matéria, enquanto que essa matéria é uma matéria morta, porque ela não se encontra com Deus. Ela se encontra com o Deus Mamon, o Deus da matéria, o Deus do dinheiro. Então a gente tem que trabalhar mais dentro desse contexto. Então quando Jesus fala, deixai os mortos enterrar seus mortos, ele está falando que as coisas da matéria têm que ser tratadas como coisas da matéria, as coisas da carne como coisas da carne, mas as coisas do Espírito precisa ser tratada como coisa do Espírito. Foi por isso que ele disse, ide anunciar o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus falou claramente, meu reino não é deste mundo, o reino do Espírito. Que coisa linda, né, meus irmãos? Pois bem, vamos continuar a leitura da reflexão do Evangelho, porque a gente vai discutindo um pouquinho mais. O que podem significar estas palavras? Deixai os mortos enterrar seus mortos. As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. É claro, isso é natural, meus irmãos. Nós temos o hábito de ir para os momentos, né, fúnebres, nos despedir dos irmãos que desencarnaram. Isso é um ato material, mas necessário até mesmo para a gente viver esse momento de desprendimento, né? Deixar aquela vestimenta carnal daquele irmão, daquela irmã ali no lugar que é destinado para esse fim, mas nunca esquecer do valor que essa pessoa tem para você, atribuído ao campo das emoções, dos sentimentos que estão lá guardados em nossos corações, guardados em nossas mentes com as lembranças, porque é justamente aí que entra o verdadeiro sentido da coisa do Espírito. Quando a gente aprende a dividir o que é da carne e o que é do Espírito. E continuando. Portanto, elas têm um significado mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. É isso que a gente está falando aqui, que nós tenhamos o entendimento que o Espírito realmente é eterno, enquanto que o corpo físico é transitório. Nós nascemos, vivemos sobre as limitações do corpo físico, muito embora sabendo que o que é principal no corpo não é o corpo, é o espírito, mas ele não pode sobrepor ao corpo, uma vez que o corpo representa essa condição limitada de nós seres reencarnados. E continuando, né? A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do Espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Aí pronto, isso vem nada mais de que ratificar o que eu estava falando. E o que a gente tem que compreender é o seguinte: se nós não temos plena convicção de que existe a vida espiritual, vamos fazer uma comparação, por exemplo, com Jesus. Jesus não ressuscitou no terceiro dia, como está escrito nos evangelhos? Esse ressuscitar, meus irmãos, ressuscitar é ressurgir. Ele reapareceu para os seus apóstolos 3 dias após. Jesus realmente, como matéria, morreu, nós sabemos. Jesus foi pregoado numa cruz, entendeu? O seu sangue se esvaiu, foi todo embora. E a vitalidade do corpo físico está relacionado a esse líquido, né, chamado sangue. Então, quando você não tem mais sangue nenhum, meu irmão, a ciência deixa claro para todos nós que o corpo perde as suas funções. Então, Jesus realmente morreu.
como matéria. Mas ele não morreu porque ele está entre nós como espírito. Olha que coisa linda. Jesus habita entre nós. E quando Jesus habita entre nós, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de conversa com Ele, nas rogativas que a gente faz, e a gente sente aquele refrigério no nosso corpo, a nossa mente fica mais calma, o coração palpita menos, né? A gente sente uma leveza profunda, porque a oração traz esse benefício maravilhoso para todos nós, né? Jesus se mostra entre nós dessa forma. Então ele continua. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para mostrar aos apóstolos e a toda a humanidade, porque a sua história continuou conosco, de que o espírito sobrevive ao corpo. E a verdadeira vida é do espírito. Então não tem mais o que questionar, e isso está claro aqui no Evangelho. Então, Jesus é o exemplo mais claro de que a vida do corpo é sim transitória, mas que a do espírito permanece. Continuando, né? O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e os que lhe querem bem os guardam como objetos de estimação ou de estima. E aí, meus irmãos, é que fica esse contexto mesmo. É natural que a gente tenha essa saudade daquele ente querido que desencarnou, né? Tempos como esse que a gente está vendo que tantos irmãos estão desencarnando, né, pela pandemia, outros que estão morrendo de forma natural mesmo, né, pelo tempo do desgaste do corpo, pelas fragilidades dos órgãos, né? Enfim, várias situações que a gente precisa se despedir fisicamente daquela pessoa. Mas é uma despedida só física, você não vai vê-lo mais como matéria, mas você vai ter a certeza de que ele como espírito permanece. Porque o espírito sobrevive à matéria. O espírito resiste ao corpo. E ele só se liberta completamente para poder voar como um pássaro liberto das mazelas que o corpo tem. Mas por que o corpo tem mazelas? Uma limitação natural do processo reencarnatório. Existe uma programação estabelecida com Deus e os bons espíritos para que naquela existência em que nós tivemos ou vamos ter, ou que temos nesse momento, nós tenhamos que cumprir um plano estabelecido por Deus para essa reencarnação, o ressurgir na carne, né? Vamos ter muitas vidas, isso é evidente, e toda reencarnação tem um propósito só: evolução, crescimento, transformação. Transformação no sentido moral, ser melhor. Aos olhos de Deus e aos olhos do homem, é claro, né? Então, na medida que a gente vai vivendo num corpo que tem suas limitações, alguns até com problemas de limitações físicas, né? Sem poder andar, sem poder enxergar, sem poder ouvir, outros que vão ter problemas de saúde muito sérios. E aí eu lembro a mensagem de Emmanuel: por que pedir para morrer porque o seu corpo está restrito? Porque você, espírito, tem a consciência da sua liberdade. Olha que profundo. No entanto, você não entende que você, na condição de espírito, precisa dessa doença para migrar para a felicidade que importa. Porque quem sabe o que nós fizemos no passado, meus irmãos, para merecermos nesse momento uma doença X ou Y. Ou limitações materiais. Porque muitos de nós temos limitações materiais e queremos o que nunca vamos alcançar. Porque nós, como espíritos, necessitamos dessas limitações. Ou se temos muito, esse é um grande desafio para a gente vencer, aprendendo a dividir mais, a dar um pouco de nós para o outro. Por isso que o corpo é transitório.
Porque o corpo, ele está fadado naturalmente à morte, enquanto que o espírito, à liberdade. Numa proposta de Deus para todos nós de sermos uma coisa só, felizes. Isso é o que mais importa. Então, continuando aqui o evangelho, era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo é transitório. Preocupai-vos antes com o espírito, este é eterno. Né? Isso são minhas palavras, viu? E de ensinar o reino de Deus, as maravilhas que Deus prometeu para todos nós, os ensinamentos morais de Jesus, as boas aventuranças, o próprio evangelho que Jesus deixou para a gente, com todos os ensinamentos que a gente precisa viver, né, meus irmãos? Viver não só na carne, mas sentir no espírito e levar adiante essa lição divina do Pai. E desse irmão querido que foi Jesus, que é Jesus porque habita entre nós. E de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Porque, aí eu complemento com as palavras de Jesus, meu reino não é desse mundo. A verdadeira vida não é da matéria. A verdadeira vida é do Espírito. Então, vamos viver mais o Espírito? Vamos ser mais gentis, vamos ser mais amigos, vamos perdoar, vamos nos perdoar também. Vamos amar ao próximo, amar o irmão que sofre, respeitando suas limitações, sem julgar as suas atitudes, né? As suas escolhas, deixar o outro errar, mesmo que você considere que a escolha não é certa. Mas para que existe o livre-arbítrio? Nós somos espíritos individuais, temos o direito de fazer nossas escolhas. Reflitamos de uma forma maior, mas também não deixamos de compreender que temos um compromisso com Deus aqui na Terra. Seja no centro espírita, seja na rua, seja no trabalho, seja na família, nós assumimos compromisso com Deus que iríamos cumprir uma missão. Essa missão necessariamente não é só espiritual, não. É material no sentido em que a gente fomenta algum recurso para alguém ser feliz. Mas, acima das coisas da matéria, está as coisas do espírito. Então, muito mais importante do que dar o pão de cada dia, e eu sempre saliento isso, é dar amor de verdade. Por exemplo, não dar o pão achando que aquele irmão vai te agradecer. Ou que ele passa a ter obrigações com você. Não, de jeito nenhum. A gente tem que dar o pão só por dar. Porque sente vontade de dar, porque o coração se sente feliz, mas que a gente possa também dar amor acima de tudo, estender a mão, apertar a mão daquele irmão, né? Dar um braço amigo, ajudar as pessoas, amar dentro de casa, amar o irmão, a mãe, o filho, perdoar, né? Dialogar mais, compreender, não virar as costas uns para os outros, sempre dar uma nova oportunidade a si mesmo e ao outro. São muitas coisas que a gente precisa fazer. Por isso que esse tema é tão interessante, meus irmãos, porque a gente reflete sobre muita coisa e compreende essencialmente qual é a proposta desse evangelho. É que o corpo, acima de tudo, é transitório, mas que o espírito, que está acima do corpo, é permanente, permanece, continua. Tenhamos a certeza, meus irmãos, de uma coisa só, que o espírito precisa ser curado. E sabe como? Com o principal mandamento que Jesus nos ensinou: amar a Deus, amar ao próximo. Porque amando Deus, estou amando ao próximo, amando o próximo, estou amando a Deus. Amemo-nos uns aos outros, para que todos os males que habitam em nós finalmente deixem de existir. Pois bem, meus irmãos, desejo a vocês a paz de Cristo. Que sejam todos muito felizes. Fiquem bem, em saúde. Sejamos filhos de Deus. E sejamos mais espírito. Muita paz, meus irmãos.